Oi, gente, então, vocês não sabem pra que eu voltei aqui. Eu e a Thay vamos fazer novamente aquele evento que quase me fez surtar de exaustão. O Veda, gente, eu e a Thay vamos estar fazendo o Veda novamente. Acho que exatamente um ano depois de termos feito aquele primeiro Veda. Gente, será que tá se iniciando aí uma tradição anual entre os dois canais? Será, gente? Será que começamos uma tradição meio sem querer? Então, dito isto, gente, para o primeiro vídeo deste Veda, que eu espero que não me faça surtar como o do ano passado, eu espero conseguir me planejar melhor. É o que vamos tentar fazer, né, amiga? E para este primeiro Veda, eu trouxe uma resenha deste livro aqui, que eu li esse mês. Esse mês não, porque estamos começando um novo mês, né? Eu li mês passado esse livro aqui, Um Amor Perdido, que é um romance histórico, gente. E eu trouxe essa resenha justamente porque eu já queria falar desse livro. Então eu vou começar com ele. Eu sempre gosto de fazer uma resenha ou um vídeo assim, só pra dar minha opinião sobre livros históricos que eu leio, porque eu acho de extrema importância, gente, que livros assim sejam comentados. Eu acho muito necessário. Tem uma infinidade de livros com essa temática, que é sobre o Holocausto, sobre Auschwitz, sobre os outros campos de concentração. Esse aqui vamos conhecer um outro lado disso tudo, dessa crueldade que ocorreu com os judeus, né, durante a Segunda Guerra. Então vamos conhecer mais um lado de crueldade que foi feito a essas pessoas nessa época. Então, quando você acha que não tem mais o que saber sobre isso, tem sim, gente, tem muita coisa, aconteceu de tudo, de tudo, de perda de humanidade, perda de dignidade com essas pessoas, tudo que se possa imaginar, eu acho que ocorreu a essas pessoas. Foi uma coisa muito terrível mesmo, muito cruel, muito triste. O meu cachorrinho tá mordendo meus pés, eu não tô conseguindo me concentrar, gente. E assim, quando a gente acha que conheceu o limite da crueldade humana, da maldade humana, da perversidade, aí a gente lê mais um livro desses e vê um outro lado que você não tinha conhecimento. Então eu acho extremamente necessário livros assim, mesmo sendo romance, né? Mesmo alguns sendo romances, eu leio muitos também autobiográficos de não ficção, mas esses aqui também tem muito de fato, né? Os autores, eles buscam isso através de pesquisa, né? De coisas que se tomam conhecimento. Então é um material que eles reúnem até para fazer um livro de ficção. Então, como eu falei que esse aqui vai mostrar um outro lado, porque geralmente temos muitos livros que falam sobre Auschwitz, que é o campo que ficou mais conhecido, onde aconteceu as maiores atrocidades aos judeus. Mas aqui temos um outro lado, que eram os judeus que foram retirados de suas casas e foram levados para um gueto judeu, um modelo digamos assim, de vila que foi feita para que fossem levados os judeus para serem aglomerados nesse gueto e viverem lá. Então aqui temos essa visão dos judeus que foram levados para esse lugar que teoricamente era para ser apenas uma mudança, né? Uma mudança, os judeus serem reunidos lá nesse lugar para viverem em paz entre si. Mas obviamente não era o que aconteceu, era um campo de horror, de tudo, de todas as atrocidades que aconteceu com eles. E meu cachorro, só um minuto, gente, eu vou tentar retirar ele porque eu não vou conseguir me concentrar e dar a seriedade que o vídeo merece. Só um minuto. Olha aqui quem tá tentando atrapalhar esse vídeo, minha gente. Olha aqui quem tá tentando a pulso entrar no meio do vídeo. Essa bolotinha aqui que vocês estão vendo, essa bolotinha que tá tentando tirar meu foco. E tá conseguindo. Tá conseguindo, minha bolota. Olha, esse é o lindão.
Gente, eu acho que esse livro até poderia ter um título diferente, porque é um amor perdido e apesar de que se trata assim de um romance que o casal se desencontra e eles vão se reencontrar lá já na velhice que vai acontecer esse reencontro deles. E isso é o primeiro capítulo do livro, é eles se reencontrando depois de terem vivido uma vida inteira separados. E então isso não é um spoiler, porque é o que acontece no primeiro capítulo do livro, é o que dá início à trama. Mas eu acho que o livro poderia ter um título que chamasse mais a atenção para esse lado, que é sobre os judeus que foram levados para esse gueto, porque é o que fala mais do livro, é o assunto mais frequente no livro e é o que chama mais atenção, ao meu ver, ao menos eu, né? Eu, como leitora que li ele, foi o que mais me chamou a atenção, porque eu busco esses livros históricos justamente por isso, por essa narrativa histórica, esses pontos da história. Então, como o livro fala muito mais disso do que do romance em si, eu acho que poderia ter um título que sabe, que fizesse sentido por esse lado. Mas enfim, voltando, gente. Aqui temos a Lenka e o Joseph, que eles são judeus que se conhecem na fase... No início da vida adulta deles, a Lenka está prestando uma faculdade de artes e o Joseph está se preparando para suas provas de medicina ou algo assim. E eles se conhecem nessa fase da vida e eles têm um romance, mas aí é justamente quando se inicia os rumores de guerra, né? Os rumores do que seria feito aos judeus, é quando começa a se ouvir falar, as pessoas começam a temer que seja algo real, sabe? É quando tudo vai dando início e a partir daí eles vão ser separados, porque acho que eu não posso comentar isso, mas o casal acaba se separando por motivo da consequência dessa guerra, dessa atrocidade feita aos judeus. Então alguns tentam fugir disso enquanto ainda está no início e por conta disso, pela sobrevivência, eles são separados e se reencontram já na velhice, como eu falei pra vocês. E então fica a Lenka, gente, a Lenka e a família dela tentando sobreviver em meio a esse pânico, em meio a esse terror mesmo de viver assombrado. Será que hoje é o dia que seremos levados? E o que vai ser feito da nossa família? Onde vamos parar? E coisas do tipo. E gente, a Lenka sofreu muito. Aconteceu muitas coisas na vida dessa personagem Lenka desde que ela se separou do Joseph. Então foi um drama atrás do outro, foi uma tragédia atrás da outra. E em meio a isso, a guerra, né? A guerra que atingiu eles por serem judeus. Ai, gente, tão triste, nossa. É um livro triste, é um livro real, porque foi o que aconteceu aos judeus, mesmo sendo uma narrativa ficcional. No final, a autora fala das pesquisas, de como ela teve a ideia de escrever esse livro. Aqui, esse livro foi inspirado em diversas pessoas cujas histórias estão entremeadas em sua narrativa. Eu havia planejado escrever um romance sobre um artista que sobreviveu ao Holocausto, mas terminei escrevendo uma história de amor. E ela vai falando que foram as motivações dela para escrever esse livro. E nesse livro aqui tem personagens reais, que foram pessoas que existiram e que tiveram esse papel que ela adaptou aqui para o livro. Então, algumas vivências são reais, gente. Só para dar exemplo das coisas terríveis que ocorreram aos judeus. E eu acho que é o que eu posso falar desse livro. É um livro com a verdade crua e triste do que foi feito a essas pessoas. E assim, gente, ler esse tipo de livro sempre te deixa triste e questionando a humanidade, né? Não tem como saber o que foi feito a essas pessoas e olhar e ver que foram seus semelhantes que fizeram isso a outros.
é muito horrível de encarar isso como uma verdade, gente. Onde o ser humano é capaz de ir, o extremo que o ser humano é capaz de chegar, o extremo de maldade. E livros com esse tipo de narrativa, demonstrando esse lado dessa história horrível, mostra justamente aonde que a humanidade é capaz de chegar com sua maldade. Eu não posso mais falar mais nada. Gente, um dos pontos mais tristes pra mim é quando eles já estão nesse gueto, que é Terezin. Eles já estão, e são milhares de pessoas vivendo amontoadas em quartos pequenos com beliches empilhadas, e pessoas e mais pessoas numa cama só, e pessoas doentes e idosos sendo descartados e levados para campos de extermínio porque não servem para o trabalho. E nossa, enfim. E o que eu acho mais triste, uma das cenas assim que me deixou mais impactada mesmo, que eu fiquei, né, que eu senti, foi quando eles tiveram a notícia da iminente visita da Cruz Vermelha, que iria passar nesse gueto para ver como funcionava tudo, para ver a situação dessas pessoas. Então foi armado um verdadeiro palco, um verdadeiro palco de farsa que os nazistas armaram nesse gueto para que não fosse descoberto o que realmente estava acontecendo a essas pessoas. Então eles armaram um verdadeiro palco, tudo muito disfarçado. Eles mandaram centenas dessas pessoas embora para serem exterminados porque os quartos estavam com superlotação. Então, para diminuir isso, para dar uma aparência de mais dignidade ao local, centenas dessas pessoas foram mandadas embora para que o lugar parecesse apropriado, né, e não um empilhamento de pessoas e corpos. E foram feitas coisas para se parecer que era uma cidade normal, uma cidade comum, que as pessoas estavam vivendo agradavelmente. Então foi colocado sorveteria, foi colocado correio, foi colocado campo de jogos para as crianças e toda uma farsa, gente. Nossa, eu tô me arrepiando de uma sensação ruim só de lembrar disso. Foi feita uma verdadeira farsa e foi trazido comida de verdade, comida, né? Uma comida que fosse digna, né, para um humano. Foram trazidas comidas para que eles vissem que essas pessoas estavam muito bem. E durante essa semana que a Cruz Vermelha passou nesse lugar, foi a única vez em que as pessoas tiveram um mínimo de dignidade nesse lugar. E aí o que foi muito triste, muito cruel para mim, foi quando a Cruz Vermelha foi embora e toda a farsa foi desmontada. Assim, em questão de minutos, toda a dignidade que as pessoas tiveram na mão foi tirada delas de novo, porque já não precisavam mais da farsa. Então acabou o campinho de jogo, a farsa do correio, a farsa dos lugares, lanchonetes, sorveteria, coisas assim. Toda a comida de verdade foi mandada embora e as pessoas voltaram a viver miseravelmente, numa condição inumana e uma condição horrível para se viver. Eu não tenho palavras para descrever o que as pessoas devem ter passado. A gente que não viveu e que não viu isso, acho que não tem dimensão para falar sobre o assunto, mas gente, só de pensar, só de ler sobre isso, é uma sensação muito ruim, muito triste e de muita decepção e desilusão com a humanidade. Enfim, nossa, eu já falei tanto, né? Eu falei muito, mas olha, pra quem gosta de ler sobre esse assunto, considero um livro muito relevante, tá? Então, fica aqui a minha dica, mais um livro sobre o Holocausto, mais um livro histórico para vocês que gostam do assunto, que tem interesse. Esse é um lado que eu não tinha visto muito nos outros livros. Eu acho que eu nunca tinha lido um livro que fale especificamente desse gueto modelo, que foi usado como modelo pelos nazistas para mascarar tudo. Eu não tinha lido, então eu não sabia dessa versão da história. Olha como é interessante você ler livros assim.
Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi essa resenha que eu já queria trazer pra vocês. E a partir de amanhã eu vou programar os outros vídeos e a gente se vê durante um mês nesse Veda, tá? Eu espero. Por favor, fiquem por aqui. Por favor, comentem. É muito importante que vocês comentem aqui, comentem lá no canal da minha amiga, que vamos estar os 30 dias tentando trazer vídeos pra vocês. E é muito importante que vocês deixem ao menos um emojizinho, um coraçãozinho, sabe? Pra dar um apoio. E então é muito importante pra você que viu o vídeo, que chegou até o final, deixar ao menos um coraçãozinho, um joinha, alguma coisa que mostre pra gente que o vídeo tá sendo assistido e que vocês querem continuar vendo os próximos vídeos. Então a gente se vê nos próximos, tá bom? Beijos e até lá!